Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. E hoje eu vou deixar algumas dicas para vocês de como estar identificando ou se livrando de algumas moedas falsas. Eu não sei se vocês perceberam, mas na metade do ano de 2017 para o fim do mesmo ano, apareceram muitas moedas em diversos grupos do WhatsApp, em diversos canais, e moedas que foram cunhadas em baixa quantidade estavam aparecendo à torta e à direita. Moedas como direitos humanos, por exemplo, uma moeda que teve aí só 600 mil moedas cunhadas. Quase todo mundo tinha essa moeda para vender. Então, peraí, uma moeda tão rara, tão difícil de ser encontrada, quase todo mundo tem. Uma moeda da bandeira, praticamente todo grupo do WhatsApp sempre tinha uma moeda da bandeira, uma, duas, três, para vender. Então, isso se deve a uma grande quantidade de moedas que foram falsificadas. Evidentemente que nesse vídeo não estou aqui para denunciar casos, mas para mostrar e apresentar algumas dicas que podem ajudar vocês a estar identificando essas moedas e também desmistificando algumas coisas que são falsas, ou seja, existem algumas dicas que não são verdadeiras. Não tem como você identificar determinadas moedas com algumas coisas que algumas pessoas fazem. Então, ficou curioso para saber? Fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena, beleza? Então, vamos lá! Bom, meus amigos, uma das primeiras coisas que as pessoas costumam dizer em relação a identificar essas moedas é a questão do uso do imã. Se não grudar no imã é falsa, se grudar é verdadeira. Sim e não. Essa dica, ela não vai funcionar com todas as moedas. Por exemplo, as moedas do real de 1998, elas são de um material alpaca e esse material ele não gruda em imãs. Então, essas moedas de 1998, você precisa aí de um conhecimento mais profundo. As moedas do real que vão grudar no imã são de 2001 em diante. As moedas de 98 e 99 elas não grudam no imã como as posteriores. As moedinhas de 50 centavos também de 98, 2000 e 2001. Essas moedas, elas também não grudam em imãs. De 2002 em diante, essas sim, elas vão grudar nos imãs, tá? Então, como identificar moedas falsas em relação a isso? Parece uma coisa boba, mas não é. A primeira coisa que você tem que identificar não é nem propriamente dito a moeda, mas o vendedor. Você tem que conhecer o vendedor. Essa é uma dica que todo fórum de numismática vai passar para você. Você precisa conhecer o vendedor de moedas. Uma outra coisa que você tem que ter em mente, para identificar as moedas falsas, você precisa conhecer as moedas verdadeiras. Isso parece também uma coisa boba, mas não é. E para isso eu indico o uso dos catálogos. Existem diversos catálogos no mercado que pode estar possibilitando algumas informações para vocês. Então, sem dúvida, essa questão do catálogo, ela é importante para você. Você precisa saber quais são as características de uma moeda verdadeira. Catálogos simples e baratos como esse catálogo amigo, eles vão estar aí disponibilizando informações muito precisas, como por exemplo a questão do material, a questão do diâmetro e do peso. Veja bem, essa questão do peso da moeda é uma característica muito importante para você identificar as moedas falsas. Não tem para onde correr, você tem que se informar nos catálogos em relação sobretudo ao peso, que é uma característica que as moedas falsas sempre vão apresentar irregularidade. E agora eu vou apresentar para vocês também algumas dicas de algumas características de moedas falsas. Bom, meus amigos, vamos lá. Primeiramente, vocês precisam saber que as moedas falsificadas, elas podem ser feitas de três modos. Por um molde falso, a partir de uma moeda verdadeira. Ela pode ser feita por um molde rotativo, que é parecido com a primeira opção, mas eu vou mostrar a diferença. E ela também pode ser feita por erosão eletroquímica. De qualquer forma, essas três maneiras de falsificação, elas sempre vão deixar algumas características que podem denunciar que é uma moeda falsa. E é isso que a gente vai ver agora. Primeiro, o molde ele é feito a partir de uma peça original. Em seguida, o metal fundido é jogado dentro do molde. Essa técnica deixa várias marcas características. Então vamos lá. É possível identificar uma espécie de costura entre a parte de baixo e a parte de cima.
cima, ou seja, o molde de baixo e o molde de cima vão deixar uma linha na lateral da moeda, que é o que a gente chama de espécie de costura da parte de baixo com a parte de cima, característica que não é presente nas moedas verdadeiras. A orla das moedas elas vão ter serrilha ou lisa, mas elas não vão ter sinal de costura. Além disso, pequenas bolhas de ar podem se formar enquanto o metal esfria. Quando você fecha o molde de baixo com o molde de cima, fica acumulado ar dentro do molde e esse ar vai criar essas bolhas na moeda. Então moedas com esses furinhos, essas bolhas de ar, também é uma característica de moeda falsa. A moeda também pode ser no molde rotativo, ou seja, eu vou colocar um molde embaixo e em cima e vou girar os dois moldes de modo que eu vou tirar o ar que fica dentro. Porém, isso vai tirar as bolhas de ar, mas ainda vai permanecer a questão da linha que costura as duas partes. Então, meus amigos, para dar uma resumida, veja bem, preste muita atenção nessas moedas de 98 e 99 de R$1, elas não vão grudar em imã, e se tiver pequenas bolhas de furinhos assim, que você percebe que é aquelas bolinhas de ar que eu comentei agora há pouco, são características de uma moeda falsa. As originais, elas não vão apresentar esses furinhos, e a serrilha da moeda, preste muita atenção, aliás, a orla, né, ela é de serrilha, ou seja, ela tem essas listas e ela também tem a parte lisa. De qualquer forma, as moedas falsas, elas vão ter uma linha de costura entre a parte de cima e a parte de baixo. As moedas originais, elas têm uma orla extremamente única, seja de serrilha ou seja lisa, mas elas não apresentam uma linha de costura entre a parte de cima e a parte de baixo. Então vale a pena ficar atento a isso em qualquer valor, seja de 50 centavos, R$1 e assim por diante. Uma outra moeda muito falsificada foi a moeda de 50 centavos sem esse zero. Foram cunhadas muitas dessas moedas falsas, foi algo já até reconhecido publicamente, e uma das características que você pode identificar é a linha de costura entre a parte de cima e a parte de baixo, e também o ano de 2012 da moeda de 50 centavos sem o zero, ele é em alto relevo, uma vez que nas moedas originais a data ela é para dentro e não para fora em alto relevo. Essas são algumas dicas para que você possa estar identificando as moedas falsas. Se aproprie de um catálogo, veja o peso das moedas, tenha uma balança, tenha uma lupa para você estar olhando e observando melhor as moedas em questão das bolhas de ar, em questão da linha de costura ao redor da moeda, na sua orla. No próximo vídeo eu vou estar mostrando características das cédulas. Existem muitas cédulas também falsas, e as cédulas são mais falsificadas do que moedas, porque falsificar moedas tem um custo alto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, amigo, deixe o seu comentário, se inscreve no canal se você está chegando agora, e valeu, até o próximo vídeo.